Olá, eu sou Diego Amorim, seja muito bem-vindo ao Boletim a Mais com as principais notícias desta quinta-feira, 11 de junho de 2020. O governo de Jair Bolsonaro agora tem 23 ministérios. Quando era candidato, o Bolsonaro falava que teria no máximo 15 ministros. Depois que foi eleito, falou que chegaria no máximo a 20. Agora, com a recriação do Ministério das Comunicações, o governo de Jair Bolsonaro passa a ter 23 ministérios. O ministro será o deputado federal do PSD, partido de Gilberto Kassab, do Rio Grande do Norte, o Fábio Faria, que é genro do Silvio Santos, dono do SBT. E o Fábio Faria vai ser ministro das Comunicações. O Fábio Van Hatten, que hoje cuida da comunicação lá da Presidência da República, será o secretário executivo desta pasta que está oficialmente criada. A gente tem a informação de que o próprio Rodrigo Maia, presidente da Câmara, também teve influência nessa indicação. O Maia é muito amigo do Fábio Faria e o próprio Rodrigo Maia disse na manhã de hoje em entrevista à Globo News: minha impressão é que de fato é uma escolha pessoal, foi uma boa escolha a escolha de Fábio Faria para o Ministério das Comunicações. Essa linha de que a indicação de Fábio Faria foi uma escolha pessoal do presidente da República é a mesma linha adotada pelo próprio PSD, partido do deputado. Eu conversei pela manhã com o Gilberto Kassab, presidente nacional da Legenda, e ele me disse justamente isso, que o partido não teve nada a ver com essa história, que ele pessoalmente, Kassab, não participou de nenhuma negociação nesse sentido e de que Fábio Faria foi escolhido porque é próximo de Jair Bolsonaro. Esse mesmo discurso também foi feito, por exemplo, pelo líder do PSD na Câmara, que é o deputado Diego Andrade. Informação que eu tenho, ouvindo outras lideranças de outros partidos que compõem o chamado Centrão na Câmara dos Deputados, é de que, mesmo com esse discurso de que o PSD não tem nada a ver com a indicação do Fábio Faria, outros partidos e lideranças desses outros partidos tendem a aumentar a pressão sobre o Executivo pela cobrança de mais cargos, de mais espaços no Executivo, no governo de Jair Bolsonaro. Só relembrando, Bolsonaro tem aberto aí as portas nas últimas semanas, até nos últimos meses, já dá para a gente dizer, com a negociação de cargos no segundo e no terceiro escalão, como por exemplo no FNDE, que foi entregue ali basicamente quase todo para o Partido Progressistas, mas agora muda de figura. Agora a gente tem um deputado do PSD comandando um ministério que foi recriado, o Ministério das Comunicações. Nós vamos acompanhar nos próximos dias aí, ficar olhando com lupa o Diário Oficial da União para ver como é que vão ser essas nomeações e, claro, toda a movimentação em Brasília após esse fato novo de recriação de um ministério. Só lembrando que tem mais um ministério aí com uma pressão danada em torno da recriação dele, que é o Ministério da Segurança Pública, que seria desmembrado do atual Ministério da Justiça e da Segurança Pública. Tem muita gente de olho também já na recriação desse ministério. Vamos em frente. O Sérgio Moro repercutiu, ex-ministro da Justiça e da Segurança Pública, repercutiu no seu Twitter a recriação do Ministério das Comunicações. Ele escreveu com ironia, disse o seguinte, abro aspas: recriado o Ministério da Propaganda. Quais serão os próximos? Pergunta Sérgio Moro com uma clara provocação ao governo do qual fez parte até pouco tempo. Em entrevista à Rádio Gaúcha, também na manhã de hoje, Sérgio Moro falou sobre sua relação com a deputada Carla Zambelli, de quem foi padrinho de casamento. Zambelli se disse decepcionada com o ex-ministro recentemente e Sérgio Moro comentou o seguinte na entrevista à Rádio Gaúcha, abro aspas: pouco conheço a Zambelli. Essa questão do convite de casamento foi aquele convite. Vamos lá prestigiar. É aquele tipo de convite que você fica constrangido, disse Sérgio Moro na entrevista à Rádio Gaúcha. Voltando ainda sobre a recriação do Ministério das Comunicações, dentro de toda a repercussão que nós estamos fazendo, obviamente, desse fato novo aqui em Brasília, você tem acompanhado tudo conosco aí no site em tempo real.
Vale registrar a opinião da deputada Alê Silva, ela que é da ala bolsonarista ali do PSL, está só esperando o Aliança pelo Brasil vingar para se filiar ao partido da família Bolsonaro. E ela disse o seguinte para mim sobre essa questão de recriação do Ministério das Comunicações. Abro aspas para a deputada. É o preço do jogo. Bolsonaro está jogando com as peças que estão aí. E quem colocou essas peças sobre o tabuleiro foi o eleitor. Para a deputada, nós vamos levar muitos e muitos anos para mudar essa realidade. Declarações da deputada bolsonarista Alê Silva. Outra informação importante da manhã de hoje foi dada pelo Fábio Leite e pelo Fábio Serapião, que são repórteres da revista Cruzoé, e eles nos informam que a Justiça de São Paulo autorizou a quebra dos sigilos bancário e fiscal do escritório de advocacia do ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, e de sua mãe. A decisão se deu no âmbito da investigação que apura possível enriquecimento ilícito, e todos os detalhes você encontra no site do Antagonista e no site da revista Cruzoé. Estes são os principais assuntos da manhã desta quinta-feira. Um grande abraço, até amanhã e tchau!